Valber, como está por aqui? Até agora tudo tranquilo. Já decidiu o que vai fazer? Já, eu tô fazendo um macarrão, né? Com molho. Esse e molho aí, branco. um molho branco, isso para acompanhar, eu tô fazendo uma carne aqui, mal passada. E deixa eu te falar, aqui nesse molho branco é leite, né? Isso, eu coloquei leite, alecrim, né? E o tomate. Meu Deus, a cara não tá muito bonita não, viu? Ele não sei, fez uma gororoba meio doida aí. E agora no finalzinho ainda tacou um pouco de quinoa ali dentro, mas eu acho que tem um alecrim, a ricota, o tomate cereja, um pouquinho da quinoa que ele jogou e o resto eu não consegui identificar não. Mas você vai colocar alguma coisa para engrossar, para espessar? Sim, eu vou colocar o queijo, eu vou utilizar esse queijinho aqui para dar uma engrossada no molho. Será que engrossa a ricota? Acredito que sim. Olha, o tempo tá passando, o cheiro do filé tá bom. Tá bom, né? Tá bom. O Valber tá fazendo uma coisa ali que é um pouco incomum, né? Ele tá pressionando ali a carne na frigideira. Eu acho que isso acaba tirando um pouco do sugo, o sangue da carne, né? E a quinoa, você já decidiu como você vai usar? Já, eu vou usar para decoração, em cima do molho. Tá certo, então boa sorte, bom Obrigado. trabalho, o tempo tá passando. Agora minha única preocupação é quanto ao prato da Diane e do Valber com a quinoa, que eles vão colocar ela crua por cima. Será que não vai ficar dura? Será que não vai ficar sem gosto? O que será que o nosso convidado tá achando? Olha, vamos lá, né? Se aventurar mais uma vez. A minha curiosidade maior, para falar a verdade, é em relação à quinoa, né? Eu particularmente nunca vi ninguém comer a quinoa crua, do jeito que eu acho que os dois primeiros participantes vão colocar no prato, mas vamos lá, quem sabe fica bom, né? Bom, o tempo era de 30 minutos, mas os nossos participantes terminaram antes, né, do tempo limite. Primeiro a Diana, depois o Valber e por último a Alida. Todo mundo já está com o prato pronto e agora completaria os 30 minutos. Como será que ficarão esses pratos? Será que o nosso convidado vai aprovar? Agora é comigo, vamos lá. E chegou o momento que vocês devem estar ansiosos para conhecer aí o nosso convidado que selecionou os ingredientes e que vai avaliar os pratos. Ele é um orgulho para o Amazonas, brilhou nas pistas da Fórmula 1, da Stock Car e hoje está aqui para avaliar o prato de cada um de vocês e decidir o vencedor do primeiro desafio. Pode entrar, Antônio Pisonia. Meu Deus, eu tô em Pisonia. Meu Deus do céu, e agora? Boa noite. Boa noite. E olha, ele sabe cozinhar, já experimentou comidas do mundo inteiro e é exigente, né, Pisonia? Um pouquinho, Eu né? lembro do ano passado, ele é bem exigente, a gente ia começar ali pela bancada da Diana. Então vamos lá. Nossa, quando o Antônio Pisonia entrou, eu fiquei surpresa, porque eu já tinha assistido ele no programa anterior e eu vi também que ele era bastante exigente, então eu fiquei um pouco nervosa. Eu fiz um macarrão com filé e creme de queijo e quinoa. Tá ótimo. Quem começa? Você, nosso convidado, primeiro. Ladies first, né? Então tá, Vamos lá. vamos juntos. Como é que você preparou o filé? Eu coloquei numa panela e grelhei com azeite. Eu sempre gosto de misturar com a manteiga e coloquei os temperos também. Coloquei orégano, pimenta do reino, os temperos essenciais e cebola e alho. E depois eu fiz um molho com queijo e coloquei o macarrão. Tá ok. O que você achou da hora de preparar? Assim, uma das coisas que eu não faria é picar o filé mignon, porque ele corre o risco de ressecar um pouquinho. E eu acho que foi o que aconteceu aqui. Você pode ver que ele facilmente ele passa do ponto, né? Uhum. O filé mignon, se você come ele bem passado, no caso, ele acaba ficando bem ressecado.
Então achei que ele ressecou um pouquinho. Eu concordo, eu acho que cada pessoa, né, tem a sua preferência, mas eu acho que a carne, como eu falei, ela dá para fazer de inúmeras formas, né? Tanto ela como picadinho, como estrogonofe, como ela inteira. Então, assim, é do gosto de cada um mesmo. O macarrão tá no ponto. Eu, como comentei com a Lud, eu tenho nacionalidade também italiana, então já vem de família, né, a massa na nossa culinária. Então eu gosto do macarrão al dente, né, que ele é um pouquinho mais durinho. Então o macarrão realmente tá bem no ponto certinho. Só a carne que eu acho que ficou um pouquinho passada. E o tempero, o sabor, tá bom? O tempero eu acho que tá bom, o macarrão tá bom. Talvez a carne poderia ser um pouquinho mais temperada, eu acho que faltou um pouquinho de sal. Ok. Tá bom? Também achei que faltou um pouquinho só de sal. Não sei exatamente se no macarrão ou na carne, mas faltou um pouquinho mais de Eu sempre fico com medo de salgado. E até que eu botei um pouco de shoyu, porque eu não costumo usar muito sal, realmente, nas minhas comidas. Mas Aí, parabéns. realmente o shoyu ele já dá uma salgada boa, né? Então se a pessoa não tem tomar esse cuidado. cuidado, põe o sal com o shoyu, realmente passa do ponto. Até porque eu não provo comida, agora eu tive que provar, justamente. Dá pra perceber, né? Assim, eu acho que ele não gostou muito, então... Tá Então certo. tá bom. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos pro Daqui a próximo. pouco a gente vai dar o Deve ser. resultado. Olá, tudo bom? Prazer, tudo Valber. bem? Tudo bem, Valber? Valber, venda seu Então, prato. eu fiz um macarrão com molho de ricota, tomate, quinoa e alecrim. E um filé mal passado com uma cebola caramelizada. Legal. Valber, eu vi que uma coisa que eu vi, uma curiosidade que eu tive quando eu vi você preparando o filé mignon, eu vi que você espremia bastante ele na frigideira. E assim, na minha experiência, quando você faz isso, você acaba eliminando bastante o sangue do filé mignon e ele pode ficar um pouquinho ressecado. Não sei se é o caso, mas é um procedimento que eu em casa não faço, né? Colocou e deixa lá, depois deixo só lá, vira, né? Sem vira uma apertar e sem vez, furar. Isso. No caso, realmente, eu fiz dessa forma porque o tempo era muito curto e para que ele não ficasse totalmente cru Entendi. o filé, entendeu? Para ser mais rápido Tá bom. na hora de... Vamos ver se Vamos secou ver, ou não. Bom apetite. Obrigado. A cebola caramelizada eu gosto bastante, né? Eu tenho um problema sério com cebola, não consigo comer cebola crua. Sim. Mas frita, assada, de qualquer outro jeito eu como e como bastante, gosto. Principalmente a baby, legal. né? É. Deixa eu ver aqui como é que ficou o filé do Valber. E outra curiosidade que eu tinha também, eu vi que você usou bastante tempero na carne. Sim. E não passou do ponto, o tempero ficou muito bom. Que bom. Usou shoyu, né? Usei um pouquinho de shoyu, na carne alho, pimenta e sal. Pela expressão que ele fez, eu fiquei confiante. Eu sabia que tinha dado certo. O macarrão tá ótimo também, gostei bastante. A carne, então vou virar aqui um pouquinho para você ver, ó. Ela tá bem passada. Sim. Então ela realmente fica um pouquinho seca, né? Como eu falei, não sei se foi o motivo de você estar apertando ali ou realmente deixou um pouquinho a mais do que o tempo que eu deixaria. Isso é um gosto meu, né? Cada um. Concordo. Na verdade, é o gosto de cada um também, né? No meu paladar, pra mim, tava ótimo. Gosta de um ponto da carne, né? Eu tava bem preocupada no início, quando você colocou aquela quantidade enorme de leite, eu falei, gente, esse negócio vai ficar só leite, a ricota não vai derreter. Mas ficou bem saboroso. O macarrão assim, ficou com bem molho. saboroso também. Obrigado. O alecrim, ele pegou bem o gosto do macarrão. Em casa, eu geralmente uso o alecrim na proteína, né? proteína. Mas aqui no macarrão ficou muito bom também. Então. Que bom que vocês gostaram. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Agora vamos para a Vamos lá. bancada da Álida. E aí, Álida? Tudo nos bem, conte. Álida? Tudo bom? Tudo bem, prazer. Prazer é o meu. Ele acompanhou lá, mas aí você pode apresentar agora o seu prato, o que você fez com cada um dos ingredientes. Bom, eu fiz um filé, grelhei ele. Esqueci de colocar a cebola um pouquinho antes para começar lá, para pegar o sabor. Coloquei no forno, né? Fiquei com medo um pouco, porque acho que pra mim, o meu ponto, eu não sou muito chegada à carne mal passada. Mas espero que você goste e tentei fazer aqui uma farofa de quinoa. Faltou também ela hidratar mais um pouquinho, ela não ficou ainda... O que você colocou na farofa? Para quinoa eu coloquei um pouco de azeite, cebola e manteiga. Aí no macarrão eu coloquei a cebola, o alho,
o azeite e eu fiz na vasilha onde eu grelhei o filé. Pra O filé pegar o sabor da carne, do temperinho que coloquei na carne, só pimenta e sal. Aí na assadeira que eu coloquei o alecrim e a cebola, que era para saborizar a carne. Não sei se consigo pegar todos os sabores. Olha, se eu tivesse os mesmos ingredientes em casa, a peça de filé mignon inteira, eu provavelmente faria da mesma maneira que você fez, né? Eu faria a peça inteira, selava ela e depois colocaria no forno ou só na frigideira, né? Até porque a chance de ele ressecar é bem menor quando você faz desse jeito. Se eu tivesse comprado o filé já fatiado, aí é outra história, né? Mas vamos experimentar, né? E aí você colocou só esses 2 pedacinhos porque o restante não ficou no ponto? Pra mim não, eu achei que tava um pouquinho mal passada. Mal passada demais, né? Devia ficar um pouquinho, ela disse que eu não... Um pouquinho mais de tempo no forno, talvez. Isso, pra pegar, ia pegar mais o aroma do alecrim e da cebola. Tá certo. Então vamos lá. Até agora nenhuma surpresa igual do ano passado, né? Então já estamos no lucro, né? No macarrão você só jogou Eu coloquei a ricota, o tomate e um pouco de alecrim, para pegar o sabor do alecrim. E na farofa eu coloquei, além da cebola e o alho, eu coloquei um pouco de pimenta do reino, para dar um gostinho na farofa. Mas acho que faltou cozinhar ela um pouquinho mais, ficar mais hidratada. Ela não ficou com ponta ainda, ela ficou um pouquinho seca. Eu fiquei assim na dúvida quando ele provou a carne. Será que ele gosta desse ponto mal passado? Vou provar só a cebola aqui. Você colocou ela pra assar junto com a carne, né? Isso, devia ter ido junto na hora que comecei a grelhar o filé, para já pegar o sabor. Aí ela não ficou muito no ponto. Pra mim ela ficou meio crua, né? bem crua. Então, como eu não gosto de cebola crua, não quer dizer que tá ruim, tá? Sim. Uhum. Muita gente come, né? O que você achou no geral do prato? Bom, a carne eu achei que ficou no ponto certo, né? Ela não ficou ressecada. Eu acho que o tempero acabou pegando bem, né? A quinoa eu faria de outra maneira. Eu faço a quinoa em casa exatamente como eu faço um arroz. Refogo e cozinho e inclusive substituo pelo arroz, né? Mas eu acho que ficou bom também, ficou interessante, não ficou ruim. Talvez tivesse cozinhado um pouquinho mais. Que faltou mais tempo de hidratação. Para fazer a farofa, tem que deixar mais tempo na água morna. A pasta está no ponto certo também, para mim está no ponto certo. O molho, o tomate cereja, eu acabo cozinhando ele geralmente não junto com o macarrão, mas junto com outros ingredientes, que o próprio molho do tomate, né, quando ele começa a derreter, o tomate cereja no caso, ele se transforma no molho do ingrediente, né? Então talvez se ele tivesse feito de alguma maneira que o tomate cereja cozinhasse e virasse o molho do macarrão, ficaria melhor, né? Eu concordei sim com algumas coisas do que ele disse, porque eram mais corretas, só que na hora, com a pressa da cozinha, eu acabei esquecendo de alguns preparos. Olha, lembrando que quem decide o vencedor desse primeiro desafio é o nosso convidado, Antônio Pisoni. E ele me deixou bem na dúvida, que eu confesso pra vocês que não tenho a menor ideia de quem vai vencer, porque ele elogiou todos os pratos, mas daqui a pouquinho ele vai revelar o resultado pra vocês. E quem vence o primeiro desafio tem vantagem no segundo, que é o decisivo. Bom, para chegar à decisão, Antônio ficou em dúvida bastante entre 2 candidatos. Qual foi o seu critério de decisão que desempatou? Bom, eu acho que foi uma decisão bem difícil, né? Alguns ingredientes combinaram melhor com a composição que um candidato acabou montando no prato, e o outro candidato, eu acho que o tempero ficou melhor, né? E o meu critério maior, eu acho que foi realmente o sabor, né? A apresentação, eu confesso que nenhum deles ficou assim, se surpreendeu. Muito bonito, mas o sabor eu acho que foi o fundamental mesmo para eu tomar a decisão aí de quem foi o vencedor ou vencedora, né? Então quem vence esse primeiro desafio é? Valber, parabéns! Yes.
Então, o feliz. Valber venceu o primeiro desafio. A dúvida foi entre Valber e Álida. Isso. Eu acho que a Álida, como eu comentei, eu faria da mesma maneira que ela fez, só que eu acho que faltou um pouquinho de tempero. A carne ficou no ponto certo, o macarrão ele ficou no ponto certo também, mas sem tempero nenhum, né? E a carne também faltou bastante tempero. No caso do Valber, eu acho que já foi um pouco o contrário, né? Tudo ficou muito bem temperado, muito saboroso. A carne acabou passando um pouquinho no ponto, mas... O sabor compensou. O sabor compensou e outra. Tem gente que gosta da carne bem passada, tem gente que gosta bem passada, né? Então, nesse caso, eu acho que o tempero foi fundamental, né? E no caso da Diane, o que faltou foi, a carne acabou ressecando e faltou também um pouquinho de tempero. A carne ressecou bastante, né? E o tempero também acabou faltando bastante sabor assim nas coisas. Faltou sal, faltou sempre tempero. O macarrão, a textura do macarrão ficou no ponto certo, mas acho que faltou bastante tempero. Às vezes, no medo de acabar colocando demais, vai de menos. Bom, mas ainda tem chance de se reverter este jogo, porque o segundo desafio é o decisivo. E no próximo bloco, a gente vai apresentar ao Valber quais são as 3 opções de caixas temáticas e ele vai decidir qual ele vai utilizar e qual as 2 participantes também vão ter que preparar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Caraca, eu fiquei muito feliz. Eu realmente não imaginava que eu seria o ganhador dessa primeira etapa.